contradiz a Bíblia e a mensagem de William Branham? Se alguém diz que Cacau Felipe contradiz a Bíblia ou a mensagem de William Branham, depende do seu modo de ver, depende da sua compreensão, depende de sua teologia. Por quê? Jesus Cristo, sendo Deus, estava a pregar para os judeus diziam que Jesus Cristo contradizia a mensagem de Moisés. Se eles fossem pegar os livros de Moisés e pregar o que Jesus dizia, eles tinham prova, evidências de que Jesus estava contradizendo Moisés. Porque Moisés poderia dizer, digo-vos, se uma mulher for pega em adultério, que ela seja apedrejada. Mas Jesus estava dizendo, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Para eles, isto era uma contradição. O Moisés poderia dizer, o adultério é assim. Mas Jesus poderia dizer, se um homem pensar e desejar uma mulher, cobiçar uma mulher já no seu coração, se ele fizer isso no seu coração, ele já tem cometido adultério com ela. Para eles, isto era uma contradição. Moisés havia dito olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio e disse, aquele que vos bater na face direita, deve oferecer à esquerda. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E para eles, isto era uma contradição. Eles estavam dizendo que tinham que guardar o sábado. Jesus vem e ele diz, eu sou o Senhor do sábado. E ele colhe espigas de milho no sábado. Ele cura os doentes no sábado. Mas para os judeus, os fariseus, saduceus, herodianos, que hoje são católicos, protestantes, evangélicos, brahmanistas, para eles Jesus estava em contradição com Moisés. Se eles pegassem os rolos de Moisés, se eles pegassem a mensagem de Jesus, eles iam dizer que Jesus estava contradizendo Moisés. Mas a pergunta a ser feita é, Jesus estava contradizendo Moisés? Não. Aqueles que não podem contradizer Moisés é aqueles que eram discípulos de Moisés. Os discípulos de Moisés não podem contradizer Moisés. Não pode dizer diferente do que Moisés disse. Mas vem um profeta após Moisés que poderia dizer, Moisés não disse isto, mas hoje eu digo isso. Assim como Jesus sendo um profeta, e o profeta é o legislador da palavra, Jesus de Nazaré poderia dizer, ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, ouviste o que Moisés disse, mas hoje digo-vos isto. Moisés disse para fazer assim, mas hoje digo-vos para fazer assim. Por que isso, irmão? Porque Jesus é um profeta como Moisés. Depois vem Paulo com a nova revelação e prega coisas que Jesus não havia pregado. Paulo não pregou o que Jesus pregou. Depois vem Irineu e prega o que Paulo não tinha pregado. Depois vem Lutero e prega o que Paulo não tinha pregado. Depois vem Branham e prega o que Paulo não tinha pregado. Os branhamistas vão dizer, mas Branham pregou o que Paulo pregou. Veja o que você não leu, branhamista, as mensagens de William Branham direito. Será que Paulo pregou sobre as 7 eras da igreja? Será que Paulo pregou sobre os 7 selos? Será que Paulo pregou sobre muitas coisas que William Branham pregou? Um profeta vem com a nova revelação. E o William Branham não era discípulo de Paulo. William Branham era um profeta como Paulo. Agora hoje, se você pregar a Bíblia e você pregar a mensagem do profeta Cacau Felipe, eles vão dizer que Cacau Felipe contradiz a mensagem de William Branham e contradiz a Bíblia. Como eu disse, Cacau Felipe não é discípulo de nenhum dos profetas da Bíblia e não é discípulo de William Branham. Cacau Felipe é um legislador da palavra como William Branham. E Cacau Felipe pode dizer, Branham disse isso, mas digo-vos que hoje é isso. Branham disse que a semente da serpente passou pelo dilúvio assim, mas digo-vos que é assim. O William Branham disse isto, mas hoje eu digo isso. O William Branham disse aquilo, mas hoje digo isso. Então, Cacau Felipe não contradiz o William Branham, e quando vir um outro profeta, este profeta vai dizer, Cacau Felipe disse isso? Sim, ele disse, mas hoje digo-vos isso. Cacau Felipe disse que o batismo é assim? Cacau Felipe disse isto, mas hoje digo-vos que é assim, 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 porque este profeta não será discípulo de Cacau Felipe, mas um profeta como Cacau Felipe. Mas eu poderia levar você na Bíblia e perguntar, quem estava contradizendo quem? Está dito que João Batista não bebia e chamavam ele de homem louco e que tinha demônio. Mas veio Jesus bebendo. Bebendo o quê? Bebendo vinho. Jesus bebia vinho. Paulo bebia vinho, mas João Batista não bebia vinho. Será que Jesus está contradizendo João Batista? João Batista batiza para arrependimento de pecados. Mas vem Jesus para batizar para perdão dos pecados. O batismo de Jesus, o batismo de Paulo não é igual ao batismo de João Batista. Será que Jesus e Paulo estão contradizendo João Batista? Será que Paulo em dizer para os seus anciões, vocês podem tomar vinhos por causa de vossas muitas enfermidades? Vocês podem servir o vinho na Santa Comunhão? Será que Paulo estava contradizendo João Batista, quando João Batista pregava que não devia se beber? Veja que isso não é uma contradição. Isso depende da dispensação de Deus em cada tempo. Quando Deus está na manifestação do leão,
aquele profeta age de uma forma. Quando o profeta está na manifestação de bezerro, aquele profeta age de uma outra forma. Quando o profeta está na manifestação de águia, aquele profeta age de outra forma. Tudo depende da manifestação de Deus naquela geração. Cacô Felipe não contradiz a Bíblia, Cacô Felipe não contradiz o William Branham, mas Cacô Felipe tem uma mensagem como os profetas da Bíblia, que é a infalível palavra de Deus hoje.